Olá a todas e a todos. Então, conforme combinado, essa vai ser a segunda parte da unidade 11, né? Morfologia e linguística cognitiva. Os pressupostos da linguística cognitiva, né, aplicados a questões morfológicas e lexicais da língua portuguesa. Então, nessa parte nós vamos ver metáfora, polissemia e mudança linguística. E o primeiro exemplo que eu trago para a gente discutir essa questão é o verbo ver. Então, verbo ver, quando a gente vai para o dicionário, tem essas duas acepções aqui. Né? Ver, perceber pela visão, enxergar. Né? Viu a luz acesa, o cego não vê. Mas também tem essa acepção aqui, né? Tomar conhecimento de, descobrir, entender, dar-se conta. Né? Exemplo, estou vendo aonde você quer chegar. Né? E depois de ler vários parágrafos, vi a importância do assunto. Então, se nós relembrarmos, né, retomarmos a aula de metáfora, o que eu falei sobre metáfora? Metáfora, ela a partir, né, de Lakoff-Johnson, passa a ser vista como uma operação cognitiva, né, mais geral, é algo que está no plano do pensamento, né, tanto que nós podemos, né, metaforizar ou metonimizar coisas que não são linguísticas, né, pensamentos, fazer associações metafóricas e metonímicas no plano simbólico, né, das associações entre as coisas no mundo, né, entre símbolos, como eu mostrei no vídeo sobre metonímia, né, a relação entre balança e o significado de justiça, né, uma relação metafórica, assim como a cruz e o cristianismo, nós temos aí uma relação metonímica, não? E isso não é linguístico. E para além disso, né, metáfora é o que? É quando a gente, a partir de um domínio mais básico, mais concreto, né, e por isso mais palpável e de mais fácil compreensão, projeta esse domínio, né, num domínio mais abstrato, mais, né, ou subjetivo, né, para conseguir conceptualizar melhor, né, esse domínio que por si só, de tão abstrato, seria quase que inapreensível. Então percebam que aqui nós temos exatamente isso, né? Ver, né? Perceber pela visão, enxergar, então é algo concreto, né? E percebam também aqui a questão da mente corporificada, né? A questão da corporificação, então é algo que está no domínio físico da nossa percepção visual, né? E a gente metaforiza essa percepção visual para falar de algo que está no domínio da compreensão. Então, ó, domínio fonte aqui seria percepção e apreensão por meio da visão, e o domínio alvo, né, entender, compreender algo. Então aqui nitidamente, né, nós temos uma extensão semântica por metáfora, né? E isso, claro, vai gerar o quê? Polissemia, porque esse verbo agora, né, a partir do momento que nós estendemos, né, passamos a utilizar o verbo ver para significar compreender, entender algo, ele passa a ter esses dois significados e isso gera polissemia na palavra. Um outro exemplo é ouvir, escutar, né? Os verbos ouvir, escutar, que é basicamente a mesma coisa, né, do que aconteceu com ver, nós fizemos com ouvir e escutar. Só que agora, né, nós temos aí um domínio ancorado na nossa percepção auditiva. E percebam mais uma vez aquela questão da mente corporificada, né, da ancoragem no corpo. Então, ouvir, perceber, né, som ou palavra pelo sentido da audição, escutar. Ouvir a música todo dia. E
Ouvir também pode significar obedecer, observar conselhos de alguém, né? Por exemplo, por que você não me ouviu? Né? Isso aconteceu porque você não me escutou, né? Ou seja, você não me obedeceu, você não fez o que eu disse que tinha que fazer, né? Nesse sentido. Então aqui, domínio fonte, né? Percepção e apreensão por meio da audição, domínio concreto, né? Plenamente ancorado no corpo, né? E uma extensão aí, uma projeção para o domínio alvo, domínio mental, né? Mental e comportamental, né? Da obediência, né? De você responder, né? Mentalmente e comportamentalmente a um estímulo de alguém, né? A um comando de alguém. Terceiro exemplo, o verbo tocar, né? Pôr a mão em, pegar, apalpar, pôr-se em contato com, roçar por, encontrar-se. É proibido tocar, né, em qualquer mercadoria. Seus lábios tocaram os dela. Né? Então aqui um sentido mais básico de tocar, plenamente ancorado no corpo, né? Se no primeiro exemplo nós tínhamos uma ancoragem na visão e no segundo na audição, agora nós temos uma ancoragem no tato, né? No sentido do tato. E nós estendemos isso para conceptualizar melhor e facilitar a nossa compreensão de quê? De emoção. O que é emocionar alguém? O que é você conseguir emocionar outra pessoa? Percebo, né? Volto a essa pergunta, mesmo que pareça chato, retomo isso. Como definir emocionar, né? O verbo emocionar, como se define essa ação, né, de emocionar alguém sem usar, né, uma metáfora? Como que se define isso? Como é que eu percebo e compreendo isso em si mesmo? Né? Isso é altamente difícil, complexo, né, de tão abstrato que é isso. Então, a partir, né, do verbo tocar, a gente usa, né, expressões como você me tocou profundamente com a sua música, ou seja, você me emocionou. É claro que a gente usa também o verbo emocionar, e nenhum falante tem problema, né, de usar, mas percebam aí, né, que a gente usa um verbo também que é basicamente ancorado no corpo para falar de emoção. Então aqui o domínio fonte, percepção e apreensão por meio do tato, e domínio alvo, não domínio mental, emocionar alguém, né? Um quarto exemplo, né, o verbo sapere, do latim. Então, sapere, no latim, significava ter sabor, né, ter bom paladar, ter cheiro, sentir por meio do gosto. Então, sapere era isso, né? Era você sentir por meio do paladar, era essa experiência degustativa e sensitiva por meio do sentido do paladar. Agora, percebo que já no latim, né, saber também passou a ser usado no domínio mental, né, porque também podia significar ter inteligência, ser sensato, prudente, conhecer, compreender, saber, né, que foi justamente o significado que sobreviveu em português. Então, já no latim, essa, né, metáfora, né, pegando um verbo plenamente ancorado no corpo, no sentido do paladar, né, para falar, né, de algo que está no plano mental, né, de conhecer algo, de compreender algo. Isso mudou, né? Nós não temos mais esse sentido mais básico, né, porque esses três primeiros exemplos, né,
Nós ainda temos em português ver com sentido de perceber pela visão, né? Ouvir com sentido de perceber pela audição e tocar com sentido de perceber pelo tato, né? Agora, sapere, nós não temos mais em português esse sentido mais básico de ter, né, sabor, de sentir pelo paladar, né? Mas percebam, né, que aqui, ó, uma das acepções que o dicionário Oas, né, registra é essa aqui, ó, ter gosto de, lembrar o sabor de, ter sabor, ser sápido. As muquecas capixabas não sabem a coco, ou soube muito bem aquele pavê. E olhem a data, né? Século XVI. Então, até o século XVI, pelo menos, né, esse sentido mais básico de saber lá do latim, né, ainda, né, era usado, né, ainda se encontra registro, né, é possível encontrar registro desse significado mais básico, né, pelo menos até o século XVI. Mas hoje a gente, né, pode afirmar, sem muitos riscos, né, de equívocos, de que esse significado aqui não existe mais em português. Talvez, né, talvez, porque também nós, às vezes nós somos muito provincianos, né, no sentido, não no sentido provinciano mesmo da palavra, né, mas um provinciano às avessas, né, e às vezes a gente toma muito por base os nossos próprios dialetos, né, de capital, né, de falantes de centros urbanos. É possível, né, eu não sei, tá, eu estou cogitando aqui, é possível que esse significado aqui ainda seja encontrado em algumas regiões do país, né, de repente em comunidades mais isoladas ou em uso de pessoas mais velhas. É possível, tá? É possível. É provável? Eu acho pouco provável, mas não. Se alguém me dissesse, olha, em tal lugar se usa, né, ainda. Minha avó, ela às vezes fala umas coisas que lembra esse uso. Isso não me assustaria, né? Isso não me assustaria, acho inteiramente possível. Mas, enfim, num geral, a gente pode dizer que houve aqui uma mudança. Esse significado mais básico, né, de um modo geral, ele não existe mais em português, né? Se ocorrer, são usos muito pontuais de uma pessoa aqui, outra ali, né? Uma comunidade aqui muito restrita, em algum lugar do país, algo muito pontual. Então aqui, domínio fons, né, percepção e apreensão por meio do paladar, e domínio mental, né, o domínio mental do conhecer, ter conhecimento, né? Agora um exemplo mais recente, né, o verbo lacrar. Então, lacrar, aplicar lacre em, né, selar ou fechar com lacre, né? Lacrou uma correspondência. E nós pegamos esse sentido, né, esse verbo, perdão, né, que é mais básico, mais concreto, né, de você lacrar algo, né, um objeto, uma coisa física, palpável, e nós estendemos isso, né, metaforizamos para falar sobre o quê? Para falar de coisas que nós encerramos, né, lacramos, digamos assim, no plano das ideias, no plano do comportamento, né? Quando você lacra um assunto, quando você fecha, encerra, né? E ali também com o sentido de que você arrasou, né? Bombou, fez bonito com aquilo, né? Mas pegando esse significado mais básico, né? De encerrar, de fechar a coisa, né, de fechar o assunto, de fechar aquela polêmica, enfim. Lacrar. Então aqui, né, o senhor lacrou? Nossa, demais, escrevi um textão ontem que o pacote, senhor. Então, né, esse uso aqui, mais recente, é uma extensão, né, metafórica
nós pegamos a partir, né, nós pegamos esse verbo aqui, bem concreto, né, de uma ação de colocar lacre em algo físico, né, e estamos usando aí para falar de coisas não físicas, né, de coisas bem abstratas, inclusive. Bom, agora um exemplo aqui metonímico. A palavra estilo. Estilo era um objeto que se usava, né, ponteiro ou haste de metal, ou osso, né, enfim, usado pelos antigos para escrever sobre tábuas cobertas de cera. Então era como se fosse uma caneta da época, né? Era uma caneta da época. E, né, tem uma haste, tinha uma ponta de metal, né? E percebam, né, que estilo não é à toa que estilo tem o mesmo radical de estilete. Essa palavra que ainda existe, né, que existe hoje, e todo mundo sabe, né, acredito, todo mundo sabe o que é um estilete. Então o estilo era isso, né, esse objeto que tinha uma ponta de metal que se usava para escrever. E desse significado, né, do objeto, nós estendemos a palavra estilo, né, passamos a usar a palavra estilo para fazer referência não ao objeto, mas à escrita. Olha aí a relação metonímica, né? Então, modo pelo qual o indivíduo usa os recursos da língua para expressar verbalmente ou por escrito. Primeiramente por escrito, tá? E depois é que nós passamos a usar estilo também a expressão da língua na oralidade. Mas, em primeiro lugar, no estilo, ou seja, o estilo da escrita. Então, qual é a relação aqui? O objeto que serve para escrever. Do objeto, a gente usa a palavra que faz referência ao objeto para fazer referência à coisa que foi escrita pelo objeto, né? Ou seja, a escrita estilosa, né? Ele escreveu com estilo, né? O estilo da letra, o estilo da caligrafia, né? Do estilo da letra e da caligrafia, a gente passa não mais a se referir ao formato gráfico do texto e visual, mas ao conteúdo do texto, né? Ele escreveu com estilo e não mais, percebam, né? Estou cada vez mais abstratizando, né? Do objeto para a escrita, mas ainda algo de alguma forma concreto, né? Porque ali é a caligrafia, o formato da letra, né? Do formato da letra para o conteúdo do texto e daí para a oralidade, né? Agora, se ficou ainda uma dúvida, né, que me pareceu um pouco que, né, durante o nosso encontro síncrono, me pareceu que ficou um pouco de dificuldade de perceber a metonímia, né? Parece que a metáfora é mais fácil de perceber, a metonímia talvez fique ali um pouco de dúvida. Façam aquele teste que eu falei, né? Pensa, estilo é o quê? Era o quê? Estilo era uma caneta. Pensa que era uma caneta. Pronto, era uma caneta da época. Existe alguma relação de semelhança entre a caneta, semelhança, né? Entre a caneta e a escrita? Não, não existe uma relação de semelhança entre a caneta e a escrita, né? Se não existe uma relação de semelhança entre a caneta e a escrita, nós temos uma metonímia. Se fica difícil de ver uma metonímia, tenta ir por eliminação. Se não é semelhança, é contiguidade, né? E aqui alguns exemplos, né? O estilo dramático, o estilo prolixo, o estilo conciso, né? E aqui outras extensões, né? Maneiras de exprimir-se utilizando palavras, expressões, jargões, enfim. Já comentei isso aqui de alguma forma, né? Um outro exemplo de metonímia, né? de mudança. Aqui houve uma mudança, né? Aqui, assim como sapere, né? Que mudou, nós não temos mais esse significado na língua.
Aqui também mudou, né? Porque a gente não usa mais estilo, não é, esse objeto não existe mais, né? Agora diário, né? Diário, que se faz ou acontece todos os dias, né? Cotidiano. E um segundo significado, né? Escrito em que se registram os acontecimentos de cada dia. E um significado 3, né? Extraído do Owens, livro comercial desobrigatório em que se registram dia a dia todas as operações ativas e passivas, né, do comerciante e em que se lança, nos períodos próprios, o resultado do balanço. Né? Então, né, perceba que diário, né, adjetivo com sentido que se faz, né, ou acontece todos os dias, né, cotidiano, né, com o aumento do uso de livros para registro de acontecimentos diários, né, o livro, por metonímia, passou a ser designado pela palavra diário. Agora percebam, né, eu quero chamar aqui a atenção para uma coisa importante. Se a gente pensar naquilo, né, eu não sei se vocês lembram que na nossa aula síncrona, né, eu falei que se a gente só ficar partindo, né, de princípios teóricos, né, sem olhar para a história da língua, sem olhar para outras questões, né, para outros aspectos importantes, a gente pode acabar cometendo equívocos. Né? Porque pensa bem, a palavra diário, no sentido de o que se faz ou acontece todos os dias, é um adjetivo. E diário livro é um substantivo. Então eu estou indo de algo que é mais abstrato para algo que é mais concreto. Diário como adjetivo, isso é mais abstrato do que... Adjetivo é mais abstrato que substantivo. Substantivo, principalmente substantivo que se refere a um objeto, a uma coisa física no mundo. Né? Então a gente está indo aí no sentido oposto do abstrato para o concreto. Né? Então percebam, aquela ideia de que é do concreto, tudo bem, isso é uma tendência inquestionável. Isso é uma tendência inquestionável. Agora, se a gente se pauta só nisso, a gente não dá conta, né, de alguns casos que contradizem. É que quando a gente vai ver como a coisa aconteceu ao longo da história, como foi a projeção, né, aquilo acaba, né, contradizendo princípios, né, que assim, só a sincronia não dá conta. Né? Que a sincronia acaba nos fazendo chegar a conclusões equivocadas. É isso. Então aqui, até por por casos, né, desse tipo e alguns outros, que se tem, né, aquela definição de metonímia como projeção dentro de um mesmo domínio, né? E aí estaria aí de fora um pouco a questão da contiguidade, estaria um pouco de fora essa questão, né? Mas estaria ali dentro do mesmo domínio. Aí isso depois vai ser discutido por outros autores, né? Que vão questionar, né? Que parece que algumas metonímias extrapolam, né, o mesmo domínio. E aí depois outros vão... na verdade não é o mesmo domínio, é o mesmo MCI. Então acho que cabe a gente falar um pouquinho de MCI. O que é o MCI? Para não alongar muito, um MCI seria um conjunto de frames organizados. Então eu teria ali vários domínios dentro de um MCI. Então a metonímia seria, na verdade, uma projeção dentro de um mesmo MCI. Né? Pode ser dentro de um mesmo domínio, mas também pode ser dentro de um mesmo MCI. Ou seja, transferência entre domínios distintos, porém esses dois fazem parte de um mesmo MCI. E houve vários
né? Debates acerca de metonímia. Isso aí está se debatendo até hoje, ninguém bateu o martelo, né? Mas o que a gente tem que levar, né, para essa aula de hoje, para esse dado aqui? Né? O que eu acho mais importante assim, da gente extrair daqui é perceber que a gente não pode olhar para os dados simplesmente nos pautando em princípios teóricos como se eles fossem verdades absolutas, né, e como se eles se aplicassem universalmente e indistintamente para todos os dados. É sempre bom a gente ver se a história da língua legitima aquilo, a gente ver se é aquilo mesmo, né? É claro que algumas coisas, né, alguns recortes, algumas opções e alguns objetos, você não, algumas afirmações, nem alguns objetos, perdão, falei besteira. Algumas afirmativas, você não precisa ir para a história da língua para falar aquilo. Vamos pegar aí o próprio trabalho, né, do que eu apresentei sobre vogal temática e gênero, aquela quantificação, né? Vogal O, 90 e poucos por cento, né, das palavras que terminam em O são masculinas. 90 e poucos por cento das palavras que terminam em A são femininas. Isso eu não preciso ir para a história da língua para falar isso. Eu posso ir para a história da língua para ver que isso já estava de alguma forma lá no latim? Posso. Preciso? Não preciso. Agora, dizer que, vamos voltar para aquele outro exemplo que foi dado também, né, mais cedo. Dizer que um significado X derivou de um significado Y só porque o Y é mais concreto, aí eu já acho perigoso. Então, o significado tal é mais concreto, o significado A é mais concreto, o significado B é mais abstrato, então B derivou de A porque é o princípio da unidirecionalidade, concreto abstrato. Eu acho isso muito perigoso, esse tipo de afirmativa. Pode ser isso? Pode. A história da língua legitima esse movimento, né, de A para B, A sendo mais concreto e B sendo mais abstrato? Legitima. Show. Ok. Fechou o assunto. E não legitima. Então não é isso. Por exemplo, diário. E outros exemplos que nós vamos ver na unidade 12. Tá? Sem spoiler. Enfim. Então, né, as mudanças semânticas, né, históricas não são ao acaso, mas influenciadas por metáforas, né, ou por metonímias, tá? É porque essa citação aqui ela fala de metáfora, mas por metáfora ou por metonímia, tá? Agora vamos ver isso, porque aqui eu estou falando, né, de mudança, polissemia e mudança em palavras, né? Então, ver passa a ter dois significados, né? Ouvir passa a ter dois significados, tocar dois significados, né? Aqui, né, havia dois significados e mudou, né? Passou o que sobreviveu na língua foi o significado mais inovador, né? Com o sentido de conhecer, né? Esse outro não se usa mais, né? Aqui nós passamos a ter dois significados para o verbo lacrar, né? Isso é polissemia. Mudança, então aqui mudança polissemia, né? No léxico. Mas a polissemia ela também pode se dar nas construções, né? Nas construções. As construções podem formar redes polissêmicas. Então agora nós vamos ver aqui um caso, né? Do sufixo eiro, né? O eiro indicando local, né? Passando a indicar excesso. Então, antes de falar disso aqui, acho que cabe a gente entender que o sufixo eiro, por que o sufixo eiro é polissêmico, né? Isso talvez possa parecer um pouco
óbvio, mas eu acho que vale a pena só deixar isso registrado, né? Então, eiro, né? Nós temos o quê? Profissional, né? Nós temos o que comumente se chama de habitual, né? Ou pode ser também um apreciador, né? Ou seja, indica aquele indivíduo que aprecia algo ou faz algo com habitualidade. Então, é o pagodeiro, é o brameiro, né? Como é que tem um H aqui, né? Brameiro. Eu acho que o H é ali. Enfim. Nós temos também, né, árvores. Vou botar planta, porque não é só árvore não. Planta em geral, né? Então, abacateiro, roseira, objetos, né? Doceira, prateleira, revisteira, né? Nós temos também esse significado que significa um excesso, algo em excesso, né? Por exemplo, lamaceira, né? Excesso de lama. Ou lamaceiro, né? Tanto faz. Aí depende. Tem uma variação aqui. Pode ser também aguaceiro. Então é aqui que eu quero chegar, né? Então, percebam, eu tenho aqui um eiro, né? Na verdade, ou melhor, né? Se a gente entender uma perspectiva construcional, né? Nós temos aqui uma construção, né? Xeiro, aqui uma base, né? Que vai entrar aqui. Então isso aqui é uma construção que se liga a um significado, só que há vários significados possíveis. Então isso aqui forma uma rede polissêmica, né? E eu quero chegar na emergência, né? Na língua desse significado aqui, né? Dentro dessa rede polissêmica. Então vamos lá. Então, de local a excesso na construção xeiro. Então, o subesquema xeiro excesso, né, que gera palavras como fumaceira, cabeleira, lamaceira, ele surge na língua por extensão de significado. Tá? Esse significado ele não existia em latim. Ok? As primeiras palavras com essa acepção, elas surgem no português arcaico. Né? E, ao que tudo indica, as palavras mais antigas, elas são pedreiras do século XIII, pedreira com sentido de muita pedra, tá? Não a pedreira que a gente pensa hoje, né? Mas pedreira no sentido de muita pedra, uma quantidade grande de pedra, e cabeleira, né? De 1400, abonada em 1450. Eu acho que cabe também fazer aqui um comentário. Quando a gente trabalha com dados históricos, a gente sempre tem que ter em mente que essas datas são as datas, né, da abonação da palavra, ou seja, a data, né, do registro mais antigo que se tem daquela palavra. Então, se na escrita a gente encontra, né, cabeleira em 1450, muito provavelmente é anterior a essa data. Muito provavelmente é anterior a essa data. Principalmente se a gente pensar, né, numa época em que escrita era para poucos,
né, não se escrevia como se escreve hoje. Hoje, né, quando uma palavra surge, é muito simples essa palavra surgir na boca do povo. Hoje mesmo, tipo 17/11/2021, hoje, e ainda hoje essa palavra já está aí em texto, sendo registrada em texto, né? Ou nas redes sociais, enfim, ou em algum outro lugar, mas é muito possível, né? Isso, né? A palavra entrar na língua e já aparecer em algum texto e aquilo ficar registrado para a posteridade. Nesse período não era assim, né? Por motivos óbvios. Então, essas datas, né, são as datas das abonações. Um outro problema de se trabalhar com dados históricos é que, justamente por ser a data da abonação, é a data do que a gente tem, né, de material. Nada impede de serem descobertos documentos, né, e textos que vão nos revelar que, na verdade, né, por exemplo, Cabeleira é bem mais antigo do que 450, né, ou Pedreira é bem mais antigo, né, do que século XIII. Então, trabalhar com dados históricos é isso, né, é esse terreno pantanoso, arenoso, né, dessa certa incerteza. Porém, né, embora existam esses pequenos, digamos assim, percalços, é possível, né? É possível, com certa cautela e com método claro, é possível fazer um trabalho bacana a partir de abonações, a partir de datas, né? Então, as datas, de alguma forma, elas refletem, sim, né, trajetórias linguísticas, né? Bom, feita essa observação, essa pequena digressão, então vou voltar aqui, né? Esse significado de xeiro com sentido de excesso não existia em latim, né? Por que eu estou falando isso? Porque vários outros já existiam em latim. Por exemplo, o significado de profissional já existia em latim, né? O de habitual também já existia em latim. Planta também, né? Objeto, locais também já existem. Todos esses significados aqui já existiam em latim, né? Deixa eu botar aqui, eu não botei local, né? Local. Deixa eu botar aqui. Por exemplo, galinheiro, né? Celeiro, né? A própria palavra formigueiro. Então, todos esses significados aqui já existiam em latim. Esse não existia em latim. Ok? E esse grupo começa a ganhar uma certa prolificidade a partir do século XVI. Prolificidade. Então, acho que cabe também comentar o que significa prolificidade. O que é exatamente prolificidade? Prolificidade, né? Olha o radical, né, dessa palavra. Vem de prole, né? Tem a ver com prole. Então, é a quantidade, vamos aqui usar uma metáfora, né? É a quantidade de filhinhos, né? São os filhinhos que uma determinada construção morfológica, né, tem. Então, quantos filhinhos, deixa eu voltar aqui, quantos filhinhos essa construção aqui, ó, né, xeiro planta, tem? Esse subesquema, né, esse subesquema xeiro planta tem. Cerca de uns 100 ou mais, né, uns 100 filhinhos. E esse aqui? Para mais de 100. Né? E esse aqui?
em torno de 70, por aí, né? Então, são os filhinhos. Quantas palavras cada um tem, né? É a sua prole. E a gente usa esse termo prolificidade para não fazer uma confusão entre prolificidade e produtividade. Então, o que seria produtividade? Produtividade é um esquema ou subesquema estar ativo para formar novas palavras, né? Então, os falantes estão usando aquilo ali, né, aquele esquema, aquele subesquema, para formar novas palavras. Então, o eiro, né, com profissional e habitual, principalmente o habitual, né? O habitual a gente está formando aí palavras com o eiro habitual, a torta é direito, né? Nós temos aí o memeiro, né? Ah, fulano é memeiro, é aquele indivíduo que vive postando meme, né? Então, sem sombra de dúvidas, esse subesquema aqui, ele é produtivo na língua. É muito produtivo na língua. Agora, esse aqui não é mais, tá? Ao que tudo indica, nós paramos de formar locativos com eiro no século 17 ou 18, se eu não me engano. Um dos dois, eu vou confirmar isso já já. Mas enfim, nós não fazemos mais locativos com eiro porque o ário passou a assumir essa função de formar locativos em português, né? Ele ganhou essa briga aí. Vou botar assim, ário é o formador de locativos no português brasileiro. Então, o eiro, né, esse subesquema x-eiro locativo, ele não é produtivo. Mas as palavras que já existem, nós continuamos usando, né? Elas continuam aí, a gente está usando a torta direito, galinheiro, celeiro, formigueiro, nós usamos essas palavras. Tá? Então, existe ali uma prole. Então, a prolificidade, o que é a prolificidade? É a soma de várias produtividades. Então, acho que vale a pena eu fazer aqui, né, a linha do tempo. E vamos pegar aqui, deixa eu botar aqui assim, século 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pronto. Então, o que seria a prolificidade? Então, digamos que umas 6 palavras foram formadas no século 12, aí mais umas 8 no século 13, aí mais umas 15 no século 14, aí mais 15 no século 15, mais 12 no século 16, a coisa está baixando, aí no século 17, 9 no século 18, 5, a gente só encontra 5, e no século 19, 2, e no século 20 a gente não encontra, digamos que a gente não encontre mais nenhuma palavra com aquela acepção. Pronto, parou aqui no século 19. Então, até o século 19 era produtivo. Era produtivo. Isso aqui é a prolificidade de um subesquema X. Né? Vou botar aqui um subesquema.
Subesquema X, pronto. Isso aqui, né? Esse somatório constitui a prolificidade desse subesquema. É a prole. Então, quando diz aqui, ó, esse grupo só começa a ganhar certa prolificidade a partir do 16, significa então que a partir do 16 é que ele começou a aumentar a sua prole. Né? Começou a aumentar a sua prole. Então é isso que está querendo dizer aqui com esse trecho, ok? Então, vamos ver aqui. Então esse quadro, né, as palavras xizeiro excesso, separadas por fase da língua portuguesa. Fases da língua portuguesa. Então no português arcaico, essas aqui, né, e no português clássico e moderno, essas aqui, clássico, né, e moderno, tá? Não, na verdade está tudo junto. Clássico e moderno, está tudo junto. Não está em coluna não, tá? Clássico e moderno está tudo junto aqui. E aqui algumas palavras, né, que não tem registro, porque ainda tem isso, né? Esse é um grande problema também de se trabalhar com dados históricos. Muitas palavras não têm abonação, né? Não tem uma datação marcada. A gente não tem como saber mais ou menos, né, uma origem aproximada, digamos assim, né? Enfim. Bom, mas se essas palavras, né, como eu estou dizendo aqui, não existiam no latim e elas passam a existir, né, elas começam a existir a partir do português arcaico, né, se esse significado, essa acepção começa a aparecer a partir do português arcaico, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é como, né, porque nenhuma acepção surge do nada na língua. As coisas não surgem do nada. Um subesquema, porque isso aqui é um subesquema, ó, tem palavras suficientes para a gente considerar isso aqui um subesquema. Além de outras palavras que eu não coloquei aqui, tá? Porque aqui só vai até aqui só tem as palavras, né, de base substantiva, né? Nós temos também algumas com bases adjetivas, enfim. Mas nós temos aqui um subesquema, né? Tem quantidade de palavras aqui suficiente para a gente considerar isso aqui um subesquema. E nenhum subesquema surge do nada na língua. Se não tinha no latim e passou, né, tudo indica, começou a surgir a partir do português arcaico, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é como, né? Como que surgiu? Da onde? A partir de quê? Qual foi o gatilho? Qual foi a motivação? Então vamos lá. No latim, né, já havia, como eu falei, palavras que indicavam local e palavras que indicavam objetos. Então, ó, granário, local onde se guardam os grãos. Vinário, vaso onde se coloca o vinho. Então, aqui é um local, aqui é um objeto, né? Salsário, recipiente onde se põe o molho. Aerário, local onde se depositam as coisas de bronze. Grafiário, estojo, é um objeto, né? Então, areário é um local, grafiário um estojo, um objeto, onde se guardam os estilos. Olha a palavra estilo aí, ó. Um estojinho, né, que se usava para guardar as canetas da época. Rosário, campo de rosas. Donário, local onde se depositam as oferendas. Então, aqui, né, um pequeno grupinho, né, de palavras, tem muito mais do que isso, né, mas um pequeno grupinho de palavras que eu selecionei para mostrar, né, justamente que no latim, né, esse sufixo ário, né, do qual derivou eiro, né, esse sufixo já formava locativos e objetos. E essa construção permanece no português arcaico, né, tanto a de objeto quanto a de local. Então, areeiro, né, pequeno recipiente com tampa furada, né, com a qual se derramava areia fina, então era um objeto para colocar areia, né? Caldeira, recipiente metálico de tamanhos variados destinados a aquecer a água e outros líquidos, então vem de cauda,
né? Celeiro, construção, né? Onde se juntam e armazenam cereais, né? Forragem ou palha. Então aqui um local, aqui um objeto, né? Aqui objeto, aqui local, e palheiro também um local, né? Depósito de palha. Pois bem, agora nós vamos começar a entender, né? O que aconteceu, né? Para esse subesquema aqui surgir na língua. Então vamos lá. Em muitas dessas palavras, né? A base indicando o conteúdo é uma entidade não contável. Então agora a gente já vai começar a fazer ponte com aquelas aulas de conceitos básicos da linguística cognitiva, sobretudo a última aula, né, sobre o sistema imagético, contável, não contável, né, delimitado, não delimitado, né, contínuo, não contínuo, aqueles conceitos do sistema imagético do Talme. Então, em muitas dessas palavras, a base, né, indicando o conteúdo, é uma entidade não contável, né, não delimitada. Exemplo, farinha, né? Farinheira, a base, tá? Farinheira é delimitado, né? Farinheiro é o objeto, mas farinha é não delimitado, é não contável, ok? Segundo, né? Em outras palavras, a palavra derivada pressupõe um conteúdo de quantidade relativamente numerosa, como em cupinzeiro e formigueiro. Tá? Por quê? Cupim e formiga são concretos, né? Delimitados e denotam entidades unitárias, ou seja, é uniplexo. Porém, não é comum a gente pensa, né, sempre nessa relação entre cognição, mundo e como a gente, né, como isso se reflete na linguagem. Não é comum a gente pensar em um formigueiro com uma única formiga dentro. Né? Um formigueiro e uma formiguinha só lá dentro. Não, quando a gente pensa em formigueiro, a gente pensa num lugar, né, naquele lugarzinho ali mais alto de terra, aquele montinho de terra, com um monte de formiga dentro. Aí o mesmo vale para cupinzeiro. Né? Então, o que está em jogo aqui é uma alteração na plexidade. Né? Eu tenho uma entidade uniplexa e passa a formar, né, a gente passa a ter uma unidade multiplexa na palavra derivada. Então vamos ver aqui, ó. No corpus, né, das 87 palavras que denotam objetos, né, ou locativos, juntando as duas, né, juntando objetos e locativos, 31 são de base não contável. A base é não contável, ou seja, é algo semelhante à farinheira, né? A farinha. A base é não contável. Dentre as 56 de base contável, ou seja, as semelhantes a cupinzeiro e formigueiro, que a base é contável, né? 30 palavras pressupõem uma noção de coletividade, que é essa noção aqui, né? Um cupinzeiro, você não pensa no cupinzeiro com um cupinzinho só, ou uma formiguinha só ali no formigueiro. Isso significa que 61 dados, né, 61 dados, juntando aqui essas 30 com essas 31 aqui, né, 61 dados de um total de 87, há uma nítida noção de um conteúdo em quantidade relativamente numerosa e ou não delimitada. Né? Cabe destacar que esse comportamento em relação à base derivada já remonta ao latim. Isso já estava lá no latim, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas já estava lá de alguma forma. Então, né, o que os dados, né, nos revelam? O que a gente pode concluir a partir da análise dos dados? Parece, né, que o ponto-chave para o surgimento do subesquema x0 excesso, né? Ou seja, esse subesquema aqui, dessas palavras aqui, né? Tudo indica que o ponto-chave para o surgimento desse subesquema, né, está nas palavras de base contável, né, sejam elas locativas, né, como lagarteiro e galinheiro,
sejam os objetos, né? Como armeiro, mealheiro, né? Cuja noção de coletividade não está na base. Porque perceba que lagarto não é multiplexo, é uniplexo. Galinha é uniplexo. Arma é uniplexo. Mealha é uniplexo. Tudo isso é uniplexo, né? Não são palavras multiplexas. Mas, né, há ali uma noção inferível de coletividade, né? Retomo aqui, né? Ninguém pensa num formigueiro com uma formiguinha só dentro, né? Então aqui, ó, voltando, né? Cuja noção de coletividade não está na base, mas emerge da palavra derivada por conhecimento enciclopédico. Olha aí. E posteriormente ele passa a se associar, fazendo parte do seu significado holístico. Então, né, nós temos aí o que? Uma noção de excesso por extensão metonímica. Então, ó, formigueiro indicando lugar, formigueiro, grande quantidade de formigas. E ambas as acepções são registradas no dicionário, né? Viveiro, indicando lugar, viveiro indicando grande quantidade de animais ou insetos. Puteiro, indicando lugar, puteiro indicando grande grupo de putas ou putos. Né? Mealheiro, indicando lugar, mealheiro indicando quantidade de mealhas, né? Moedas. Então, a gente já está vendo aqui o quê? Uma primeira extensão, uma extensão metonímica, né? A partir de um significado que antes era apenas inferível, né? Era apenas conhecimento enciclopédico. Esse significado, né? O fato de uma formiga, de um formigueiro ter um monte de formiga, era meramente conhecimento enciclopédico, né? Você sabe que tem e pronto. Você pensa num formigueiro, você pensa num formigueiro cheio de formiga. Mas isso não era um significado possível, né? Um uso possível dessa palavra. Quando a gente estende, passa a usar essa palavra para significar o conteúdo, olha a metonímia aí, ó, conteúdo pelo continente, né? Perdão, continente pelo conteúdo. Quando a gente passa a usar essa palavra para fazer referência ao conteúdo, é que surgem essas acepções. Formigueiro como grande quantidade de formigas. E tem um formigueiro, tá um formigueiro em cima da mesa. Tá maior formigueiro em cima da mesa, né? Ninguém vai entender isso como um formigueiro mesmo, né, de barro em cima de uma mesa. Automaticamente você interpreta isso como um monte de formiga ali em cima da mesa, né? Então, essa primeira extensão se dá por metonímia. Então, para resumir a história, num primeiro estágio, né, uma noção coletiva, essa noção coletiva era apenas inferível por conhecimento enciclopédico. Depois, né, no segundo estágio, essa noção coletiva passa a fazer parte do significado da palavra, gerando a polissemia. Uma extensão semântica por metonímia seria isso aqui, né? Terceiro estágio, emergência de um novo padrão, né? Porque à medida que isso aqui vai ganhando frequência, né, e os falantes começam a fazer novos usos, não mais por extensão, mas direto, porque olha só, uma coisa é eu pegar uma palavra que já existe, formigueiro, e estender, né, de lugar, ou seja, o conteúdo pelo continente. Outra coisa é eu começar a criar novas palavras com esse significado aqui, de grande quantidade, né, sem estar fazendo isso a partir de uma extensão de um significado que já existe. Quando isso começa a acontecer, é aí que tem a emergência de um novo padrão, né, de um novo subesquema. Então, esse é o terceiro estágio, a emergência de um novo subesquema. E um quarto estágio, a extensão metafórica. A partir da metáfora intensidade é quantidade. Vamos agora entender. Então, acho que né, até aqui, ó, eu já expliquei, né, até o terceiro estágio. Isso aqui seria o segundo estágio,
né? Esses dados aqui seriam exemplos do segundo estágio. Quando a gente começa a fazer palavras com significado grande quantidade, né, de algo, sem ser a partir de uma extensão metafórica, que são justamente esses dados aqui, né? A gente já pode dizer que tem aí um novo subesquema, né? Porque pedreira não surge a partir da extensão de uma palavra, surge a partir da inserção da base pedra ao sufixo eira, já com significado de muita quantidade de pedra. Então aqui a gente já não estamos mais no estágio 2, já estamos no estágio 3. E agora vamos para o estágio 4. Né? Deixa eu ver aqui onde é que estão os dados. Enfim, não estou achando, mas enfim. Estágio 4. O que aconteceu? Percebam que está aqui. Né? As palavras mais antigas... Deixa eu voltar aqui, tá? Estou me referindo a essas palavras aqui, tá? A gente vai entender agora, esse aqui é o estágio 3, agora vamos entender o estágio 4. As palavras mais antigas, a base era, só aceitava, esse subesquema aqui só aceitava substantivo concreto. Então eu tenho pedreira, cabeleira, né? Ó, pedra, cabelo, névoa, né? Já tem ali uma, é concreta, mas é uma coisa, né? Meio, enfim, né? E água. Né? Então, tenho substantivos concretos aqui de coisas no mundo, né? De coisas visíveis, inclusive. Esse significado de muito X, né? Ele começa a ter alguns usos ambíguos, né? Do tipo aguaceira. Aguaceiro é muita água ou, por exemplo, é uma chuva muito forte? Que a gente pode falar isso, né? Tá caindo um aguaceiro. É claro que quando cai um aguaceiro, cai muita água. Mas também tem uma relação aí de intensidade da chuva, a chuva forte. Então estão aí convivendo as duas coisas, né? Tem a questão da quantidade da água envolvida, mas tem também ali uma possibilidade de interpretar isso como né, um uso, na verdade, se referindo à intensidade, não à quantidade. Isso os funcionalistas já estão falando há muito tempo, né? Essa questão de que a mudança linguística sempre perpassa por um estágio de ambiguidade, né? De uma possível ambiguidade ali. Beleza. A partir do século XVII, a gente começa, olha que interessante, a gente começa a ter bases substantivas abstratas, que até então a gente não encontra palavras com esse subesquema com base de substantivo abstrato, só de substantivo concreto. Então a gente tem aqui, ó, um primeiro alargamento, né, das propriedades morfossintáticas dessa construção. Não aceitava a base substantiva abstrata e passa a aceitar, né? Até porque, ó, substantivo abstrato, a quantificação de substantivo abstrato é muito mais no sentido de intensidade do que de quantidade, né? Muitas vezes. Então, uma barulheira, por exemplo, é muito mais provável a gente interpretar isso como barulho muito intenso, né? Muito barulho, do que quantidade de barulho, vários barulhos, né? Mas sim como muito barulho, um barulho muito forte, muito intenso. Até chegar em desgraceira, né? Desgraceira é intensidade, né? A gente pode até interpretar, é possível o uso disso com o sentido de muitas desgraças, né? Várias desgraças, mas também no sentido de
coisas muito intensas, né? Uma desgraça muito intensa. E por isso aqui, né, eu botei quantidade, né, alternando com intensidade. Quando a gente chega no século XX, a gente começa a encontrar essas palavras com bases adjetivas. Aí é intensidade, porque como eu falei mais cedo, né, no nosso encontro síncrono, adjetivos não são graduáveis em tamanho, apenas em intensidade, nem em tamanho nem em quantidade, né, apenas em intensidade. Então percebam, né, que houve aqui, ao longo da história, um alargamento das propriedades morfossintáticas dessa construção, que, num primeiro momento, só aceitava bases substantivas concretas, passa a aceitar bases substantivas abstratas e passa a aceitar adjetivo. Mas isso não foi arbitrário. Só passou a aceitar bases substantivas abstratas e depois adjetivos porque aconteceu aqui uma metáfora. Ou seja, a metáfora intensidade e quantidade. É a metáfora que permite o alargamento das propriedades morfossintáticas da construção. Então aqui, ó, né, chegamos então no estágio 4, né, a extensão metafórica, intensidade e quantidade, alargamento das propriedades lexicais e morfossintáticas da construção. Né? Então, todo esse trajeto aqui, né, deixa eu ver o que é isso aqui. Então, todo esse trajeto aqui, né, é a mudança semântica, né, de local a excesso na construção xeiro, ou seja, o surgimento, né, como eu falei, de um novo subesquema que não existia no latim, né, e que passa né, tudo indica que começa ali por volta do século XIII. Ok? Então, só para fechar isso aqui, né, mesmo que possa parecer um pouco repetitivo, mas só para fechar agora, né, nenhuma mudança é abrupta, nenhuma mudança é do nada, nenhum subesquema surge do nada. Então, esse subesquema, a emergência dele se dá a partir, né, desses estágios aqui. No primeiro momento, a noção de coletividade era inferível por conhecimento enciclopédico, depois, né, passa a ficar codificado na palavra, né, gerando polissemia na palavra, uma extensão metonímica. Depois, novas palavras são criadas com esse significado, a emergência do padrão. Aqui a gente tem o surgimento do padrão, do subesquema novo. E depois, o alargamento das propriedades lexicais e morfossintáticas desse subesquema por meio da metáfora. É isso. Ok? Isso aqui, né, eu vou mandar isso aqui para vocês e depois vocês leiam isso aqui com calma, tá? Vamos passar agora, né, para essa outra mudança aqui, né, de coletivo a comportamento na construção xada. Então, ó, fazendo aqui uma apresentação, né, de como essas construções se comportam hoje. Então, xada, a gente identifica dois subgrupos, né? Quando a base é uma entidade humana, nós temos ali uma noção de atitude ou comportamento, né, que surgiu por meio da metonímia, categoria pela característica. Então é velharada, africanada, americanada. Isso pode parecer talvez um pouco estranho para vocês, né? Porque, como eu vou comentar adiante, essa acepção de atitude e comportamento, o ADA, para expressar essa acepção, né, ele está cada vez mais perdendo espaço, né, e quem está assumindo essa função é o ICE. Não, então, assim, macaquice, né, deixa eu ver outro exemplo aqui, sem vergonhice, né, e vários. O ICE, né, tem sido o grande marcador de atitude ou comportamento, né?
O ada não, a gente não está mais fazendo palavras com ada, com essa acepção aqui. Mas já houve na língua, né? Velharada com sentido de comportamento típico de velho, né? Ele está fazendo ali uma velharada, enfim. Africanada, né? Fulano fazendo uma africanada, uma americanada, chinesada, enfim. Quando a base é não humana, esse a gente ainda usa, né? Quando a entidade é não humana. Está perdendo também espaço para o is, mas esse a gente ainda usa em algumas palavras, né? Algumas palavras, aquelas mais frequentes, né? Que sobrevivem ainda com esse significado. Então nós temos aí atitude, comportamento que se deu, né? Por metafonímia. O que seria exatamente a metafonímia? Quando você tem metáfora e metonímia. Então você tem a metonímia, categoria pela característica, mas você também tem a metáfora, pessoas são animais. Então vamos ler aqui. O subesquema xada, atitude, surge da extensão semântica das palavras xada, coletivo, a partir de processos metafóricos e metonímicos. Em palavras cuja base designa entidade humana, ocorreu um processo metonímico em que o nome que designa um grupo, velharada, grupo de velhos, né, passou a fazer referência a uma atitude ou comportamento típico dos indivíduos daquele grupo. Então, velharada, ato ou dito típico de velho. Né? Então, a metonímia, categoria pela característica. Antes da gente continuar lendo, vamos logo entender, né, essa metonímia aqui. Então, a metonímia é característica pela pessoa. Né? Nós temos essa metonímia aqui, característica pela pessoa, não essa aqui, tá? Essa aqui é categoria pela característica. Estou falando agora de característica pela pessoa. Vamos entender aqui, fazer um passo a passo aqui. Então, nessa aqui, eu tenho uma característica específica, né, que é utilizada como acesso para chegar à pessoa. Por exemplo, aleijadinho, né, para se referir ao escultor Antônio Francisco Lisboa, o aleijadinho. Então, uma determinada pessoa tem uma característica, e aí você usa aquela característica para se referir àquela pessoa. Agora, na metonímia característica pelo grupo, a gente já tem aí um grau de elaboração maior. Por quê? Porque uma característica é utilizada como acesso para todo um grupo e não para uma pessoa específica. Por exemplo, e todos sabem como se tratam os pretos. Né? Acredito que todos vocês conhecem essa música. Então percebam, né? Por que ela é mais elaborada? Né? Porque já que uma característica, né, é utilizada como acesso para todo um grupo, isso significa que é preciso um processo de individuação, em que o grupo é entendido como uma unidade coesa, cujos membros partilham uma característica destacada, né, como comum a todo o grupo. Então, isso aqui já exige um grau de elaboração maior, porque não faz referência a uma entidade maior, uma entidade específica, mas a um grupo. Né? E esse grupo tem que ser de alguma forma individualizado, né? Individuado, vamos assim. Agora, na metonímia grupo pela característica, que é essa, cadê? Categoria, né? Que é essa aqui, categoria pela característica, ou grupo pela característica, né? A gente tem uma elaboração ainda maior. É porque a designação de um grupo é utilizada como acesso para uma atitude ou comportamento. E aqui o exemplo de velharada, tá? E por que a gente tem que ter um grau de elaboração ainda maior nessa metonímia? Porque a característica ela não está explícita na expressão. Né? Porque aqui, ó, a característica está explícita, aleijadinho. A característica é qual? É ser aleijado. E aqui, né, é a cor da pele. Não importa se fazendo
referência a uma pessoa ou se fazendo referência a um grupo, mas a característica está explícita. Aqui a característica não está explícita. Ela deve ser inferida, tá? E uma vez que todo e qualquer grupo possui várias características, né? Para que essa expressão funcione coletivamente, ou seja, para que os falantes, né, para que isso funcione na língua coletivamente, a característica em questão ela deve ser convencionalizada. Então isso aqui exige convencionalização, né, automática. Não que aqui não precise, né, de convencionalização, claro, não estou falando isso. Qualquer uso linguístico exige uma convencionalização. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que como a característica não está explícita, ela tem que ser inferida, ela exige uma convencionalização. Por quê? Porque se não tiver convencionalizado, a expressão ela sofre o risco, ó, essa parte aqui, ó, é isso que vocês têm que entender. A expressão ela sofre um grande risco de ser altamente dependente de contexto. Pensem no seguinte, né? Há um grupo aqui, a gente conhece aquele grupo, a gente usa ali, né, aquele grupo para falar de determinada característica. Nós aqui, né, eu e vocês, né, alunos, a gente sabe, é o nosso grupinho, aquilo funciona dentro do nosso grupo, porque a gente sabe do que se trata. Mas para isso funcionar coletivamente dentro de uma comunidade de fala maior, todo mundo tem que saber do que se trata. Então é disso que eu estou falando aqui, né, de que nessa metonímia aqui exige um maior grau de elaboração cognitiva, justamente porque a característica ela não está explícita, ela tem que ser inferida, né, e tem que ser compartilhada pelos falantes. E claro, aqui exige, né, uma certa permite uma certa fluidez. Aqui a característica é ser aleijado, aqui a característica é a cor da pele, né? Aqui pode inclusive ser um conjunto de características, né, que são típicas, né? Pode ser uma só, e aqui a gente tem ali uma fluidez, né? Agora, no caso, vamos continuar lendo aqui. Quando a base designa uma entidade não humana, ocorre um processo metafonímico, a exemplo de burrada, ato estúpido, erro tolo, asneira, tolice, besteira. Aí a metonímia, categoria, né, o grupo pela característica, a mesma que acontece, né, quando a base é humana, mas também a metáfora, pessoas são animais. E por que, né, você tem os dois? Aí vocês podem se questionar, mas não seria só a metáfora? Não seria... por que tem metonímia aí também? Porque eu não estou usando o nome do bicho. Porque uma coisa é eu chamar o indivíduo de burro. Aí eu estou usando o nome do bicho. É direto. Aqui eu não estou usando uma palavra que faz referência ao bicho. Eu estou usando uma palavra que faz referência a um grupo, a um conjunto, a um coletivo de burros. Ok? Então, é esse coletivo, né, que é usado a partir da metonímia, categoria pela característica, e logo em seguida, né, o junto, porque na verdade é tudo junto misturado, metaforizado. Tá? Então aqui, ó, metáfora, pessoas são animais, né, comportamento humano é comportamento animal. Né? A jararaca chegou, né, ela foi uma vaca comigo, isso é trairagem, ele berrou bem alto, as mulheres ficam cacarejando na cozinha, mas percebam que aqui, ó, aqui eu só tenho metáfora, né? Porque ó, jararaca é o nome do bicho. Aqui, cadê?
burrada, né? Aqui, eu não estou usando o nome do bicho, eu estou usando o nome do grupo, do coletivo. Bom, acho que vocês já entenderam, né, a questão da projeção, né, metonímica e metafórica, né, que se estendeu, né, de coletivo para atitude e comportamento, nos dois casos. Agora vamos dar uma olhadinha, né, o que é a história, né, o que as abonações das palavras ao longo da história nos revela, né? Primeiro, não há dados que designam, né, uma atitude ou comportamento com datação anterior ao século XVI. Então, essa acepção ela só começa a ser registrada a partir do século XVI. A gente só encontra isso a partir do século XVI. Tá? E as palavras mais antigas com essa acepção são extensões metafóricas, né, a partir de palavras que designavam conjunto ou grupo, né, de X. Então, ó, as nada. Então começam, né, se começa por esse grupo aqui, né, das entidades não humanas. As nada, acepção 1, manada de asno. Acepção 2, ato impensado, asneira. Cavalhada, né, grande quantidade de cavalos, né, e lá em frente, sentido figurado, feito excepcional, heróico, façanha, proeza. Borregada, né, então aqui, ó, porção de ou rebanho de borregos. Derivação por metáfora, ato ou efeito de errar, cabeçada, erro, enfim. Então, começa, né, a partir do século XVI, pela extensão metafórica, né, metafonímica, na verdade, né? Porque, como eu falei aqui, é o nome do grupo e não do bicho. É só a partir do século XVIII, né, que começam a surgir dados de extensões metonímicas. A exemplo de rapaziada, né, o grupo ou ajuntamento de rapazes, né, acepção 2, ato ou dito inconsequente, impensado. Repito, talvez essa acepção seja muito estranha para vocês, é para mim também, né, porque nós não usamos mais essas palavras, né, xada para nos referirmos a atitudes. Então, no século XIX, a quantidade de palavras cresce, né, consideravelmente, 23 dados, e a produtividade desse grupo permanece até o século XX. Né? Xada tem perdido, né, sua vitalidade, né, pois essa função está sendo cada vez mais exercida pelo sufixo -ice, ó, macaquice, carioquice, em vez de macacada e cariocada. Né? E agem também, né? O agem também está cumprindo essa função. Né? Molecagem, cafajestade em vez de molecada e cafajestada. Né? Tanto macacada, cariocada, molecada e cafajestada, né, são abonadas as acepções no dicionário Oas, esse sentido de atitude. Né? Isso para a gente é estranho, né? Pelo menos para mim soa muito mais natural macaquice, carioquice do que macacada e cariocada, com esse sentido de atitude. Enfim, foi isso que faltou falar hoje, né? Espero que tenha ficado clara essa questão, né, da metáfora na polissemia e na mudança linguística, tanto, né, no nível lexical, né, polissemia e mudança nos itens lexicais e polissemia e mudança nas construções, né, nas construções morfológicas, ou seja, surgimento de subesquemas. Tá? Então era isso que eu tinha para complementar e um abraço a todos e até a próxima.